está se tornando mais religioso ou menos religioso? Parece uma pergunta simples, né? Mas dependendo de onde a gente olha, as respostas são, completamente opostas. A gente vê as catedrais na Europa cada vez mais vazias, virando quase ponto turístico, museu. Ao mesmo tempo, a religião parece mais viva do que nunca nos Estados Unidos e a gente vê movimentos religiosos explodindo em várias partes do mundo. Como pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Para tentar resolver esse quebra-cabeça, hoje a gente vai mergulhar num material fascinante. Trechos do livro Sagrado e Secular, Religião e Política no Mundo, da Pippa Norris e do Ronald Inglehart. É um trabalho, gigantesco, que usa dados da World Values Survey. É uma pesquisa feita em quase 80 países. E ela vira de cabeça para baixo muita coisa que a gente achava que sabia. E o nosso desafio aqui é justamente esse. É tentar entender essa confusão, né? Porque os números parecem dizer duas coisas que não fazem sentido juntas. E a análise da Norris e do Inglehart propõe uma teoria nova, muito poderosa, que tenta explicar exatamente isso. Por que algumas sociedades ricas estão, sim, se tornando mais seculares, enquanto o planeta como um todo talvez esteja indo na direção contrária. É um paradoxo que, define muito do nosso tempo. Certo. Então vamos começar pelo começo. Por mais de um século, a ideia principal nas ciências sociais era a chamada teoria clássica da secularização. Nomes como Max Weber, Emile Durkheim, Karl Marx, todos eles, cada um do seu jeito, chegaram a uma conclusão parecida, a de que a modernidade seria basicamente o fim da religião. A ciência, a racionalidade, a vida na cidade grande. Exato. A ideia era que tudo isso ia inevitavelmente corroer as bases da fé. A religião ia virar uma relíquia do passado. Para eles, a religião era uma ferramenta pré-moderna para explicar o mundo, sabe? A ciência explicaria o raio, o trovão. A medicina moderna Cuidaria das doenças melhor que as preces. Exatamente. A burocracia do Estado organizaria a sociedade de forma mais racional que os mandamentos divinos. A lógica era que o mundo ia se desencantar, como dizia o Weber, e com menos encanto, menos espaço para a religião. E, por muito tempo, parecia que a história estava indo mesmo nessa direção. Só que a realidade se mostrou bem mais teimosa, não é? No final do século XX, ficou muito claro que a religião não estava indo a lugar nenhum. Pelo contrário, os críticos dessa teoria clássica começaram a apontar para exemplos que não fechavam a conta. A religiosidade fervorosa nos Estados Unidos, o país mais moderno do mundo. E não só lá, o surgimento de movimentos fundamentalistas no Oriente Médio, a explosão do pentecostalismo aqui na América Latina, na África, a religião se recusava a seguir o roteiro que tinham escrito para ela. A coisa chegou a um ponto que o debate ficou muito quente. Acadêmicos como Rodney Stark e Roger Fink chegaram a dizer que era hora de levar a doutrina da secularização para o cemitério das teorias fracassadas. Mas o golpe mais forte talvez tenha vindo de dentro. O Peter Berger, que foi um dos maiores defensores da teoria nos anos 60, veio a público e basicamente disse: "Eu estava errado." Uau, ele admitiu. Admitiu. Disse que o mundo não estava se secularizando como ele previu. Na verdade, estava tão religioso quanto sempre. Em alguns lugares, até mais. Então, o modelo antigo quebrou. E é nesse vácuo que entra a proposta da Norris e do Inglehart. Eles olham para todos esses dados e dizem: peraí, e se o motor da secularização não for a ciência, mas algo muito mais básico? É isso, eles propõem uma mudança total de perspectiva. A tese central deles é que o fator que decide tudo é a segurança existencial. É um conceito simples, mas com implicações, enormes. A ideia é que a intensidade da nossa necessidade de religião está ligada diretamente ao nível de vulnerabilidade que a gente sente no dia a dia. Vamos deixar isso mais concreto. O que seria uma sociedade de baixa segurança existencial? Imagina a vida numa sociedade agrária e pobre. Antes da medicina moderna, sem nenhuma rede de proteção social, a mortalidade infantil é altíssima. Uma seca pode significar que sua família vai passar fome. Uma doença simples pode te matar. A vida é frágil, imprevisível e, sendo bem honesto, assustadora. Nesse cenário, a religião entra como? Como uma âncora. Ela oferece respostas e, mais importante, oferece conforto e esperança.
dá um senso de ordem ao mundo que parece caótico e promete uma recompensa por todo esse sofrimento. É uma necessidade psicológica profunda. E do outro lado, a gente teria sociedades de alta segurança existencial, tipo, pense na Escandinávia, Japão, Alemanha hoje. A expectativa de vida de mais de 80 anos, tem sistema de saúde universal, seguro-desemprego, aposentadoria garantida pelo Estado. As pessoas não vivem com aquele medo constante de que uma doença ou a perda do emprego vai destruir a vida delas. A sobrevivência diária deixou de ser a preocupação número 1. E nesse contexto de alta segurança, a necessidade daquele tipo de consolo religioso intenso, ela diminui drasticamente. Não é que as pessoas viram militantes antirreligiosos, sabe? A religião só perde a urgência. Exato. Ela passa de uma necessidade existencial para uma escolha de estilo de vida. Algo ligado à cultura, à família, mas que não ocupa mais o centro da vida. A oração pela sobrevivência é trocada pela preocupação com a carreira, com hobbies. Mas, espera um pouco. Isso nos leva direto para o grande elefante na sala. Os Estados Unidos. O país é o auge da riqueza, da tecnologia. Pela lógica da segurança, deveria ser um dos lugares mais seculares do mundo, como a Europa Ocidental. Mas é exatamente o oposto. Muita gente diria que o materialismo americano é que deveria afastar as pessoas da religião. Como os autores resolvem essa contradição? E aqui é que a análise fica fascinante. Eles pegam o que seria a maior exceção e transformam na principal evidência da teoria deles. Eles dizem, vamos olhar para os Estados Unidos com mais atenção. Sim, o país é muito rico em PIB per capita, mas essa riqueza é distribuída de uma forma radicalmente diferente da Europa. Os Estados Unidos têm níveis de desigualdade de renda medidos pelo coeficiente Gini, que são comparáveis a alguns países em desenvolvimento. Então não é só sobre a riqueza total, mas sobre como essa riqueza se traduz em segurança real para o cidadão comum. Exatamente. Nos Estados Unidos, o acesso à saúde não é universal. Muitas vezes está ligado ao emprego. Perder o emprego pode significar perder o plano de saúde da família inteira. As dívidas estudantis são estratosféricas. O seguro-desemprego é menos generoso. Ou seja, para uma parcela enorme da população, mesmo num país rico, a vida ainda é muito precária. E eles conseguiram ver isso nos dados. Sim, e a descoberta crucial vem quando eles analisam os dados dentro do país. Os setores mais pobres e vulneráveis da população americana são, de forma esmagadora, mais religiosos que a elite rica e segura. A insegurança econômica de milhões de pessoas mantém a média nacional de religiosidade artificialmente alta. Isso faz muito sentido. Eu lembro de ter lido sobre como as igrejas em comunidades de baixa renda nos Estados Unidos funcionam quase como centros comunitários. Elas oferecem desde creche e banco de alimentos até ajuda para encontrar emprego. Elas preenchem um vácuo deixado pelo Estado. Perfeitamente. Você resumiu a tese. Enquanto um sueco que perde o emprego tem uma rede estatal forte para ampará-lo, um americano na mesma situação muitas vezes vai recorrer à rede da sua igreja. A necessidade de segurança existencial continua ali. Isso me faz pensar em outra teoria famosa, a do mercado religioso, que sempre foi usada para explicar o caso americano, a ideia de que a religião funciona como um mercado. A religiosidade seria impulsionada não pela demanda das pessoas, mas pela oferta das igrejas. Onde tem muita competição, como nos Estados Unidos, as igrejas se esforçam mais, fazem marketing e, com isso, atraem mais fiéis. É uma teoria elegante, né? E parecia explicar bem os Estados Unidos, com aquela variedade imensa de igrejas competindo por membros, mas a Norris e o Engelhardt decidiram testar essa hipótese em escala global. Se a teoria do mercado estivesse certa, países com mais liberdade religiosa deveriam ser, em média, mais religiosos. E o que eles descobriram? O resultado que eles encontraram nos dados foi, assim, demolidor para essa teoria. Eles não acharam praticamente nenhuma evidência que sustentasse a teoria em nível mundial. Pelo contrário, em muitos casos, a correlação era inversa. Peraí, inversa. Inversa. Países com maior pluralismo e liberdade religiosa eram, na verdade, menos religiosos. O que isso sugere é que o modelo de mercado pode até descrever o comportamento de algumas igrejas nos Estados Unidos, mas ele falha completamente como uma explicação universal.
A demanda por religião gerada pela insegurança parece ser um fator muito, muito mais forte. Entendi. Então, a segurança econômica e social do indivíduo parece ser o motor principal. Mas como essa dinâmica de valores se manifesta quando a gente olha para as relações entre os países? Aí a gente entra em outro debate famoso, o do choque de civilizações. Exato. A famosa tese do Samuel Huntington. Ele dizia que os grandes conflitos do futuro não seriam mais entre ideologias, tipo capitalismo e comunismo, mas sim entre grandes blocos civilizacionais, definidos pela cultura e pela religião. E o principal campo de batalha, segundo ele, seria entre o Ocidente e o mundo islâmico, com um conflito girando em torno de valores políticos, principalmente a democracia. Uma ideia que teve uma influência enorme. Mas Norris e Englehart, com a World Value Survey em mãos, foram testar isso. O apoio à democracia é mesmo o grande divisor de águas entre Ocidente e Islã? E a resposta que os dados dão é um sonoro não. Eles descobriram que o Huntington estava, meio certo e meio errado. Certo de que existe um choque de valores. Mas errado sobre qual é o choque. Exatamente. Quando se pergunta às pessoas em países de maioria muçulmana e em países ocidentais se a democracia é a melhor forma de governo, os níveis de apoio são surpreendentemente parecidos. Existe um desejo por democracia nos dois mundos. A grande batalha não é sobre isso. Então, onde está a verdadeira divisão? Onde está o abismo? O abismo cultural profundo está em outro lugar, nos valores sociais ligados a gênero e sexualidade. Atitudes em relação a divórcio, aborto, homossexualidade e, principalmente, igualdade de gênero no trabalho e na política. Nessas questões, a diferença não é só grande, é gigantesca. E, em alguns casos, está aumentando. O que leva àquela conclusão brilhante e super citada deles, o verdadeiro choque de valores entre o Ocidente e o mundo islâmico é muito mais sobre eros do que demos. Exatamente. É mais sobre sexo e gênero do que sobre democracia. E o que torna essa divisão ainda mais aguda é a dinâmica entre as gerações. Enquanto os jovens no Ocidente se tornam cada vez mais liberais nessas questões, os dados mostram que os jovens em muitos países islâmicos permanecem tão ou mais tradicionais que seus pais. A lacuna não está se fechando, está se alargando. E isso nos traz de volta ao grande paradoxo do começo. Porque agora a gente tem todas as peças na mesa. De um lado, como vimos, as sociedades ricas, seguras, com valores mais liberais, estão se tornando mais seculares. A religião perde importância. Mas, ao mesmo tempo, o mundo como um todo está ficando mais religioso. Como isso é matematicamente possível? A resposta está num fator que a maioria dos estudos sobre secularização ignorou completamente: a demografia. Mais especificamente, as taxas de fertilidade. Existe uma correlação fortíssima e negativa entre secularização, desenvolvimento e taxas de natalidade. Quer dizer que quanto mais secular e desenvolvido um país, menos filhos as pessoas têm. Drasticamente menos. Em praticamente toda a Europa secular, no Japão, no Canadá, as taxas de fertilidade estão bem abaixo do nível de reposição, que é de 2,1 filhos por mulher. As mulheres têm mais acesso à educação, a carreiras, e as famílias optam por ter 1 ou 2 filhos, investindo muito neles. Enquanto isso, as sociedades mais religiosas Têm taxas de fertilidade altíssimas, muitas vezes por preceitos da própria fé. Então, é uma questão de matemática pura? Os grupos religiosos estão literalmente superando os grupos seculares em número de nascimentos? É um paradoxo puramente demográfico. Mesmo que a secularização avance dentro de um país como a Suécia, a população global de pessoas com visões religiosas tradicionais está crescendo muito mais rápido. A composição demográfica do planeta está mudando. A proporção de pessoas religiosas no mundo está aumentando. Não porque os seculares estão se convertendo, mas simplesmente porque os religiosos estão tendo muito mais filhos. Uau! Ok, isso é muita coisa. Vamos tentar resumir os principais momentos que a gente tira desse material. Primeiro, a secularização é impulsionada menos pela ciência e mais pela segurança existencial. Sentir-se seguro na vida é o que realmente diminui a necessidade de religião. Segundo,
O famoso caso americano não é uma exceção à regra. Na verdade, ele a confirma. A alta desigualdade mantém a vulnerabilidade e, por consequência, a religiosidade em alta. Terceiro, o choque de civilizações existe, mas não é sobre democracia. A grande divisão de valores no mundo hoje é sobre gênero e sexualidade. É eros, não demos. E, por último, o grande paradoxo demográfico. Embora muitos países estejam se secularizando, o mundo como um todo está se tornando mais religioso. As sociedades seculares têm poucos filhos, as religiosas têm muitos. Simples assim. O que nos deixa com uma reflexão final, imagino eu. Sim. Se a gente olhar para essa análise de um ponto de vista mais amplo, parece que estamos vendo duas estratégias de sobrevivência cultural competindo no cenário global. De um lado, uma estratégia que podemos chamar de secular, típica de ambientes de alta segurança. Baixa fertilidade, mas altíssimo investimento em cada indivíduo. É uma estratégia de qualidade sobre quantidade. E do outro lado, a estratégia religiosa, que prospera em ambientes de maior vulnerabilidade. Alta fertilidade, garantindo a expansão do grupo através dos números. Uma estratégia de quantidade. Exato. A pergunta que fica no ar e que os autores deixam para nossa reflexão é, no longo prazo, qual dessas estratégias vai ser mais bem-sucedida em moldar o futuro cultural do planeta? E quais são as implicações de um mundo que se torna, ao mesmo tempo, mais desenvolvido tecnologicamente em algumas partes, mas demograficamente mais religioso como um todo? É uma tensão que certamente vai definir este século.